Volta, queridos amigos e amigas, webs espectadores da nossa novela Encontro com Leda Prado. Bom, queridos amigas e queridos amigos, queridos leitores, queridas leitoras, muito obrigada por ter comprado o meu livro. E esse livro teve várias adaptações para o cinema, para o teatro e para a televisão e a versão em francês, Une relation d'amour presque parfaite. Bom, eu acho que é muito legal. Eu vou diminuir o som aqui. Eu acho interessante porque vocês estão assistindo uma novela diferente, né? Que é moderno hoje na internet. Então é isso que se pode fazer e é isso que eu estou fazendo para vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos ter surpresas, mas por enquanto, como está sendo possível, eu estou fazendo, porque o importante é contar essa história para as pessoas que não tiveram acesso, né, de ler esse livro, né, porque muitas pessoas, não são todas as pessoas que têm acesso a livros clássicos, né, sem faltar devida modéstia. Bom, então eu achei interessante ler para vocês a nossa sinopse da novela Lado a Lado, na qual eu estou trabalhando como atriz. Veja só como que eu podia imaginar que eu ia trabalhar como atriz num texto meu. Imagina, nunca imaginei mesmo. Outra coisa que eu queria responder para vocês, eu estou sem maquiagem. Não dá tempo de ficar se maquiando. Mas olha, é tempo mesmo, mas eu quero dizer o seguinte, que eu respeito muito o meu público. E teve uma amiga telespectadora que diz que eu não estou, digamos assim, sendo adequada no sentido que eu estou sem maquiagem. Ela acha que eu tenho que estar sempre maquiada em respeito ao público. Ô, meu amor, olha, beijo pra você, olha, eu tenho o maior respeito pelo meu público, mas olha, mas é bacana também ficar sem maquiagem, né? Eu acho isso. E eu já me acostumei também a andar sem maquiagem. E ela mandou um e-mail dizendo que a maquiagem transforma. É verdade, transforma. Aí eu fico melhor até. Bom, mas então vamos então à leitura da sinopse da novela Lado a Lado. Lado a Lado é uma história da vida real, vivida no século passado, 404 anos depois do descobrimento do Brasil, que foi em 1500. Em 1904, digamos assim, 404 anos depois, começou o romance do empresário do café Charles e da artista plástica Pamela. Ele morreu em Londres durante uma viagem a negócios e deixa uma carta de despedida que foi entregue a Pamela. A carta que é o primeiro capítulo que vocês viram aí. No primeiro e segundo capítulo é a carta. Pamela, inconformada com a perda do seu grande amor, se dedica para a arte em todas as frentes e se especializou em literatura. Pamela envelheceu vivendo e revivendo de lembranças no casarão de Petrópolis, entre a natureza e o amor que sentia pelo marido, que a alimentava todos os dias, na rica mansão, tocando piano, pintando quadros, escrevendo músicas e livros, e cuidando dos jardins, de flores, rosas, margaridas e flores do campo. 90 anos depois, olha só como é que é a vida, 90 anos depois, foi escrito o romance de Pamela e Charles, em 1994, por mim, a jornalista e escritora Leda Prado, que sou eu.
E 108 anos depois, que é hoje, depois do romance vivido por Charles e Pamela, foi escrita uma novela desse mesmo romance, que é a novela Lado a Lado aqui. Novela Lado a Lado, que se originou dos principais personagens do livro, uma relação de amor quase perfeita. É a história vivida no século passado e revivida quando foi escrita e publicada no ano de 1994 por Leda Prado. Olha só, que interessante, realmente é muito interessante essa história. A história de amor vivida no século passado e revivida na vida real por Charles e Pamela, que voltam a se encontrar após 108 anos depois, no Rio de Janeiro, no ano de 2012, que foi esse ano que eu escrevi a novela e esse ano que eu reencontrei esse grande amor, lá do século passado, de 1904. A história de amor vivida no século passado é revivida na vida real por Charles e Pamela, que voltam a se encontrar após 108 anos depois, no Rio de Janeiro, no ano de 2012, em que a novela Lado a Lado foi escrita. A história desse grande amor vivido no século passado, no Rio de Janeiro, entre Ipanema, Leblon e no Casarão de Petrópolis, é revivida depois, descrita pela própria autora do livro e da novela. A novela entrou no ar no dia 7 de setembro de 2012 no Google YouTube. Os personagens centrais da novela Lado a Lado se reconhecem na vida real e se encontram e se reconhecem no passado da história de amor que viveram e a história se mostra muito forte nos lugares por onde eles visitados, no Casarão de Petrópolis e no Rio de Janeiro. O grande amor que foi mais forte do que o tempo e a própria história, é a própria história da vida real da jornalista e escritora Leda Prado. A novela Lado a Lado conta a história desse amor vivido em 3 épocas. Épocas no século passado, em 1904, o casamento 90 anos depois, quando a história é escrita pela própria... Quer dizer, em 1904 eles se casaram. 90 anos depois, quando a história é escrita pela própria autora, né? Pela própria mulher naquela época, que viveu nessa época. E viveu esse grande amor. No século passado. E no livro, escrito sem saber que contava a sua própria vida, vivida a mais pura e escrita, a mais pura emoção, descrita na primeira pessoa, pela escritora e jornalista Leda Prado. Como que eu podia imaginar que eu ia escrever a minha história? Olha que coisa interessante. Mas qual é a função do jornalismo? É correr atrás disso tudo. Aí eu fui... o próprio tempo foi me mostrando, né? E mostrando essa história. O livro se transformou em uma novela que foi para o ar no Google YouTube, pelo mundo afora. O encontro dos dois, quando a história de amor se transformou em uma novela, e que lado a lado no Rio de Janeiro voltaram a se encontrar 108 anos depois. Passado, presente e futuro se misturam e se juntam, muito mais fortes em 3 épocas, lado a lado do amor, que o tempo soube guardar e o destino cuidar do reencontro, do grande amor, da vida de ambos. Lado a lado é a história da vida real da jornalista e escritora Leda Prado e do seu amado, que o Brasil e o mundo vai se encantar. Ah, isso eu não tenho dúvida. A gente vai mudar a história desse país. Em 2012, no início do capítulo passado, recordado, eles se conhecem. Um amor à primeira vista. Agora eu vou contar para vocês aqui essa parte. Porque esse romance, Uma Relação de Amor Quase Perfeita, essa história, ela não foi totalmente publicada ainda. Sabe? Porque ainda tem a última parte que não foi publicada. Ela está depositada na Biblioteca Nacional e ela é inédita, essa última parte, que agora vocês aqui vão saber.
Vamos recordar o passado, então. Vamos agora para 1904. 1904, passado recordando, eles se conhecem. Um amor à primeira vista. Ela, uma princesa muito alegre e preparada, tem o dom das artes. Ele, um jovem príncipe de família nobre, engajado na política e nas causas sociais. Casam-se e se unem na política, na arte e na educação para transformar o país e libertar os escravos das senzalas de suas famílias no início do século. Um político preocupado com o bem do próximo e o futuro do Brasil, com ideias e ideais firmes de liberdade e democracia. Pamela, princesa recatada, foi criada para o casamento e cuidar da família, pintando porcelana para os enxovais das noivas da redondeza e pintou toda a sua coberta de mesa do seu enxoval para casar com o príncipe Charles, filho do nobre rei do café, Dom João Pedro. Olha que interessante. Pamela e Charles se casaram e por 2 anos foram muito felizes. Eles viajaram pelo mundo cuidando. Aliás, ele viajava pelo mundo cuidando dos negócios da família. Mas o seu sonho era a política. Veja só, o sonho desse personagem, no século, no início, depois da descoberta do Brasil, era ser político. Transformar o país, mudar o país, né? Vamos ver aqui. Pamela, aí, esse era o sonho dele, né? Que era a política. Pamela começou a apoiar Charles para largar os negócios de exportação de café de Dr. João Pedro para dedicar-se, aliás, e cuidar da política e causas sociais, ao lado do marido. Quer dizer, a Pamela queria fazer isso também, apoiar o marido, porque o marido não estava feliz, porque o doutor João Pedro, que era o sogro da Pamela, ele não queria que Charles cuidasse da política, transformasse o país, né? Ele queria que cuidasse das fazendas de cacau e por aí vai. Mas aí a Pamela apoiou o marido e pediu para o marido, né? Só que o que aconteceu? Quer dizer, uma mulher muito... Ela era muito à frente do seu tempo, né? Uma mulher muito à frente do seu tempo, com ideais de liberdade no amor e na vida. E os conflitos entre as famílias era inevitável. Nossa, o conflito, ela não se entendia com a família dele e nem ele com a família dela, porque ambos queriam essa liberdade, ambos queriam servir o país, ambos queriam colocar a ordem e o progresso, queriam acabar com a escravidão e queriam transformar o país, sabe, numa democracia. Eles queriam fazer um montão de coisa, mas foram impedidos de fazer. Bom, aí o destino entrou. Charles foi para mais uma viagem a negócios e morreu em Londres. Veja só que interessante. Após a separação de Pamela, pela morte de Charles, Pamela não se casou mais e viveu dedicando-se às artes, na pintura, na música, no piano, na pintura e cuidando dos pobres. Pamela morreu velhinha pintando quadros, dando aula de teatro e literatura para as crianças e adultos. Um século se passou e o casal Charles e Pamela, nessa outra vida agora, reencarnaram para mais uma vez com a missão de se encontrarem e viver mais ainda intensamente o amor que o tempo guardou. O grande amor interrompido pelos negócios em Londres. Aí olha o que aconteceu. Ela nasceu no sul do país, que é eu, Leda Prado. Nasci no sul do país, nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele
nasceu no estado do Rio de Janeiro. Ela se dedica em todas as formas de arte, que é a minha vida inteira, me dediquei a todas as formas de arte, como você já sabe. Ele se dedicou na política. Ela escreve um romance que viveu no século passado, e com esse romance publicado ficou famosa no Brasil e no mundo, como jornalista e escritora. Escreveu muitos livros e dedicou a juventude à literatura e no jornalismo. Porque aí o que acontece? Esse livro, ele abriu várias portas para mim, essa história. E aí foi abrindo portas, e eu fui indo no jornalismo, em outros livros, e a coisa foi acontecendo, e essa história toda do século passado foi aparecendo, eu identificando os lugares, e aí eu, como jornalista, fiquei encantada. Eu digo, nossa, não é possível, isso aqui é sério mesmo, isso aqui, eu já estive aqui, esse lugar, eu já conheci esse lugar, como é que pode? E esses lugares vocês vão conhecer no decorrer da novela. No Brasil e no mundo, como jornalista e escritor, escreveu muitos outros livros e dedicou a sua juventude à literatura e no jornalismo, e na arte, na Academia Brasileira de Letras, mas o destino novamente interfere na programação da sua vida social, familiar e profissional. As suas obras são plagiadas e feitas músicas dos seus textos que escreveu da sua vida vivida no século passado, no Rio de Janeiro, e na casa de Machado de Assis. É uma parte dessa história. Por isso que eu amo a Academia Brasileira de Letras. Eu chego na Academia Brasileira de Letras, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. É uma coisa impressionante o amor que eu tenho pela casa de Machado de Assis, o amor que eu tenho pela obra de Machado de Assis. Eu chego lá, eu me transformo, eu me realizo, eu me sinto feliz, eu me dou. Eu amo a Academia Brasileira de Letras. E isso foi acontecendo. Sabe? E aí, sabe, essa história é muito bacana mesmo, muito legal essa história. Bom, vamos ver. E uma parte dessa história foi contada em uma música, né, que vocês sabem, né, que é a música O Amor é Mais. A qual, essa música me levou para o século passado. E o sofrimento desse grande amor interrompido voltou às lembranças de dias líricos desse apaixonante passado. E as lembranças fizeram com que nos reconhecesse, né? E nos encontrasse. E aí nós nos descobrimos que ambos procuravam um pelo outro. Quer dizer, hoje Charles e Pamela estão aqui, reencarnados. Que eu, trabalhando, Leda Prado, no jornalismo, em todas as frentes nas artes, e ele na política, tentando colocar ordem no nosso país. Olha, é incrível isso, incrível essa história. Bom, então vamos ver agora onde que eu parei aqui. Eu tenho astigmatismo, esse óculos aqui tem que... Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. E as lembranças fizeram eles se reencontrarem e se encontram e se descobrem que ambos procuravam um pelo outro há mais de 108 anos. Ela pelos caminhos da arte e do jornalismo, na literatura, ele pelos caminhos da política.